quem eram as pessoas que estavam dentro do Titanic. Fala-se muito de... pelo menos no filme mostra, né? Que tem uma alta classe. Tem a primeira classe. Exatamente. Até a terceira classe, que é onde vai o pessoal que, enfim, é operário, que, enfim, trabalha e quer sair do país. Migrar, né? Os imigrantes, né? Gente que é aventureiro, exatamente. Sim. Então, existe ali um certo extrato social de tipo, ó, quem tá nessa classe é o pessoal que tem mais dinheiro. Quem que eram essas pessoas que estavam lá? Da pessoas primeira poderosas, classe, exatamente. Era praticamente a alta sociedade dos Estados Unidos, né? Porque você pode ver, o homem mais rico do navio era dos Estados Unidos. É o John Jacob Astor, que era dono daquele... Você já ouviu falar do Hotel Astoria, em Nova York? Waldorf Astoria. Era da família dele, então ele tinha essa rede de hotéis. Ele ficava no lugar onde hoje é o Empire State Building, lá em Nova York. Que é o grande prédio em Art Deco, bem famoso. Tem também a loja de departamentos Macy, também era um dos co-proprietários era o Isidor Straus, que estava a bordo também. Tem também o Benjamin Guggenheim, que a família dele era dona dos museus Guggenheim. Então, assim, era elite econômica e política da época. Quem dava as cartas estava ali porque eles viajavam muito, né? Então, quando você, sei lá, cansava ali de trabalhar ou de jogar ali as cartas do jogo lá no Titanic, nos Estados Unidos, eles iam viajar pela Europa. Se fosse nos dias de hoje, seria o Bill Gates que estava no... Seria o Elon Musk, seria o Donald Trump, né? Aí seria uma dimensão... O Jeff Bezos. Sim. Os três estariam lá a bordo, né? Com certeza. Mas o legal de falar disso aí é que mesmo a primeira classe sendo suntuosa e com gente importante, o lucro da companhia não vinha deles. Eles lucravam de fato com a imigração. Ou seja, vinha da terceira classe. Porque era muito. Tinha muita gente na terceira classe. A primeira classe, ela dava visibilidade, digamos assim. Mas a terceira classe, pela imigração em peso, muita gente, principalmente da Irlanda. A primeira classe era a ponta do iceberg. Aquela que faz comparação. A ponta do iceberg. Exatamente. Exatamente, que horror. E esses poderosos, de certa forma, eles tinham alguns inimigos? Eles tinham pessoas que, de alguma certa forma, estavam interessados, de repente, em um navio... Dá pra entrar naquela polêmica. Eu sei porque, quando pesquisando sobre o assunto, apareceu pra mim essa questão assim, olha... Porque, primeiro, como é que você reúne todo mundo num navio? E depois, esse navio afunda. Né? É uma série de coincidências. Teorias da conspiração sobre o Titanic tem um montão. Eles nos últimos meses andou-se falando bastante nas redes sociais a relação do Titanic sobre a teoria que eles chamam do Federal Reserve. É o Banco Federal dos Estados Unidos, que seria... O Fed foi em 1913? 1913, um ano depois do naufrágio do Titanic. Que seria o quê? Um conglomerado de bancos privados que iriam ditar como haveria a emissão de cédulas, né? Controla a inflação, esse tipo de coisa. E aí, tava tendo uma certa resistência em criar esse banco, até 1912, segundo essa teoria da conspiração. E um dos defensores da criação do Federal Reserve era justamente o JP Morgan, que era o dono do Titanic, né? Ele tinha a International Mercantile Marine, e ela era a dona da White Star Line, que era a dona do Titanic. E era o cara que financiou a construção do Titanic, era o dono, de fato, do navio. E aí, porque, por algum motivo, ele decidiu não viajar no Titanic, o que era uma coisa normal, os negócios às vezes seguram você. As pessoas já acharam estranho, assim, agora, né? Não na época. E pensaram assim, alguma coisa tem aí. E aí, eles acham que, porque 3 pessoas que estavam a bordo morreram, e seriam supostamente contra a criação do Federal Reserve, que isso aí foi uma coisa premeditada, que o naufrágio do Titanic foi planejado. Mas, na verdade, assim, os 3 seriam, esse que eu já citei, o John Jacob Astor, Benjamin Guggenheim, Isidor Straus. E o Isidor Straus, depois que foi pesquisar, ele era a favor da criação. Então, assim, não faz sentido. Já cai por terra aí. Não teria, dos 3, já era a favor. Não teria como eles planejarem um acidente como aconteceu, a colisão com o iceberg. A menos que o comandante, o capitão, o Smith, fizesse parte do grupo, né? Sim. Mas tinha muito equipamento de segurança que impediria de afundar. E outra coisa também, assim, precisa matar 1.500 pessoas por causa de 3? Por causa de 3. O John Jacob Astor, que é uma pessoa que eu pesquisei especificamente, ele era muito humilde. Ele passeava com a cachorra dele pelas ruas de Nova York sozinho, sem segurança nenhuma. Todo dia ele ia passear com a cachorra dele.
sem ninguém. Às vezes é com a esposa grávida de 18 anos. Não era mais fácil contratar um assassino de aluguel e meter um balaço no meio da testa. Matava só um, precisava matar 2 mil, né? E matava os outros dois. Então, o Winston Strauss era um velhinho, tinha mais de 60 anos. Então, assim, é mais fácil matar ele. Não, é que o que acontece... Na época era um velhinho. A galera da teoria da conspiração, o que eles acreditam? Eles acreditam que certos eventos são uma espécie de sacrifício. Então, fizeram do Titanic um ritual de colocar todo mundo lá e matar todo mundo foi um sacrifício. Então não adianta você matar só o cara em específico. Não é só dar um tiro, entendeu? Tem um jeito certo de se fazer isso e tem que ser algo pra marcar a história. Então eles acreditam que da mesma forma o 11 de setembro foi um sacrifício, que da mesma forma... Mas é organizado por quem? Uma entidade superior? Uma coisa assim? Alguém que quer controlar o mundo. Entendeu? Que medo. É o Thanos? Será que é o Thanos que tá ajudando? Tá fazendo assim. Mas essas teorias não se sustentam, claro que não, né? Impossível. E tem outras também. O pessoal fala que o Titanic foi trocado pelo Olympic, o irmão dele. Também essa é uma história, né, que dizem, né? Entendi, não foi o Titanic que afundou. Que foi o irmão dele que afundou. Ah, tá. Em setembro de 1911, o Olympic ele sofreu um acidente com um navio da Marinha Real Britânica. Que eles colidiram no Canal da Mancha, isso mesmo, eles colidiram no Canal da Mancha e abriu um rombo na lateral do Olympic, que danificou, assim, bastante na parte traseira do navio e, segundo os teóricos da conspiração, esse dano tinha sido irreversível, é quase como se você tivesse dado PT na estrutura do navio, porque disseram que entortou a quilha, né, a quilha é a espinha dorsal do navio, né. Então eles falaram que o dano foi tão severo que o Olympic não passaria na próxima inspeção da Câmara de Comércio Britânica, que era o órgão que licenciava o navio para navegar pelo mundo, né? Era feito anualmente essa licença e eles falavam, o navio não vai passar. E tinha 1 ano de idade o navio. Então os caras pensaram, meu Deus, o que a gente vai fazer para se livrar dessa bucha, desse problema, né? O Titanic estava ainda sendo construído em Belfast, na Irlanda do Norte, o local onde ele foi concebido. E aí eles pensaram um plano maquiavélico, né, segundo os teóricos da conspiração, de que vamos trocar os navios para, enfim... E ganhar o dinheiro do seguro. E ganhar o dinheiro do seguro que no Olympic não ia ser coberto, porque o Olympic estava com problemas, mas o Titanic, que era novinho, né, ia pro mar. E eu li que o dinheiro do seguro pagava só 1/3, mais ou menos, do que você gasta para construir um navio. Então não ia também adiantar. Se você usasse seguro, você também ia sair no prejuízo mesmo assim. E tem outra coisa também, a questão assim, como que você programa um navio para afundar? Você liga para o iceberg e fala, oi, iceberg, fica na nossa frente que a gente tá passando. Não existe isso. Um iceberg para destruir um navio precisa ter um dano muito grande, precisa ser um iceberg muito grande. E isso não é com o humano, é com a natureza. Só um eventual suicídio coletivo programado pelo comandante para fazer. Não, mas nem o comandante, sabe? Eu acho que é muito complicado, porque pro Titanic afundar, ele teve que ter um rombo muito grande lateral, né? Sim. Então, e isso é só Mas eu acho que nenhuma imaginação dos criadores de teoria da conspiração consegue ser tão completo quanto o que de fato aconteceu. É verdade. O que de fato aconteceu é o enredo pronto do filme. Porque a somatória de situações improváveis para aquele navio, naquelas condições de mar, por exemplo, já são... A natureza fez um enredo. É verdade que triste, o comandante ele se aposentou e voltou? Não. Havia ainda assim uma... Ele ia se aposentar pela idade, né? Você não podia estar na White Star Line... não é que tinha um limite de idade, mas tinha uma cultura ali que você passasse dos 60 anos, você já tinha que se aposentar. Era o que acontecia com todos. E ele já saía notícias de jornal falando que depois do Olímpico, que em 1911, né, o navio irmão do Titanic, que ele iria se aposentar. Não aconteceu. Mas então a gente supunha que depois do Titanic, depois de algum tempo, uns meses talvez, ele iria se aposentar. Não é confirmado que ele iria se aposentar logo depois do Titanic. Que as pessoas começaram a falar para aumentar o drama, né? Colocaram aquela coisa assim, aumentar um pouco a história. Mas não é verdade. Mas ele estava em vias de se aposentar, com certeza, porque ele já não tinha idade de continuar comandando navios para sempre, né?